Bom, pessoal, vamos dar continuidade aí e nós paramos na pergunta de número 100. As categorias público, publicização, público não estatal têm sido incorporadas ao discurso de uma multiplicidade de autores sociais, entre eles governos, movimentos sociais, profissionais, ONGs, associações comunitárias, entre outros, criando a imagem de um suposto consenso universal em torno de seu significado. Na perspectiva do projeto ético-político de serviço social, seria incorreto afirmar. É incorreto afirmar, na perspectiva do serviço social, que a publicização requer a dinamização da participação social tanto dentro como fora do Estado? Lógico que não, é correto afirmar isso na perspectiva do serviço social. A publicização, ela requer a dinamização da participação social tanto dentro quanto fora do Estado. Então, essa alternativa está correta. E nós precisamos marcar a incorreta. B. A esfera pública é o locus onde se expressam os diferentes interesses da sociedade? Correto. É na esfera pública que nós vamos ter aí os diferentes interesses da sociedade. Então, essa alternativa está correta também. Não vamos marcar ela. C. O processo de publicização crescente pode alterar a tendência histórica de subordinação da sociedade civil ao Estado? Essa alternativa também está correta. O processo de publicização ele pode alterar essa tendência histórica de subordinação da sociedade em relação ao próprio Estado. D. A publicização expressa uma dinâmica sociopolítica que envolve a organização e a representação de interesses coletivos na cena pública. Correta, essa alternativa está correta. A publicização, ela expressa uma dinâmica sociopolítica que vai envolver aí a organização e a representação dos interesses coletivos no cenário político público. Então, essa alternativa está correta. E a esfera pública diz respeito ao espaço de atuação governamental. A esfera pública, pessoal, vai muito além do espaço de atuação governamental. A esfera pública, ela envolve a dimensão na qual os assuntos públicos são discutidos tanto pelos autores públicos como pelos autores privados. Beleza? Então, a alternativa errada é a alternativa E, porque ela vai reduzir. Ela vai dizer que a esfera pública diz respeito aos espaços de atuação governamental. E nós sabemos que a esfera pública vai muito além do espaço de atuação governamental. Bom, vamos lá para a pergunta de número 101. As redes sociais são hoje instrumentos altamente eficazes na mobilização para ações coletivas dentro do espaço público, auxiliando, entre outros aspectos, no fortalecimento institucional das organizações. Segundo Ilse Scherer, a ideia de rede implica pensar na possibilidade de integração da diversidade. Dado esse contexto, assinale a alternativa incorreta. Então, qual é a alternativa que não está sendo direcionada na ideia de rede? O que é rede? Então, o trabalho em rede proporciona a expansão da capacidade relacional das organizações? Correta. B. As redes sociais, ao fortalecer institucionalmente as organizações, facilitam a expansão da credibilidade e a captação de recursos por elas mesmas? Correta. C. As redes organizam-se horizontalmente sem hierarquias? Prestem atenção. As redes, elas são horizontais ou elas são verticais? As redes, elas são horizontais. E, além disso, quando eu tenho a rede, eu não tenho hierarquia, eu não tenho uma instituição que manda na outra. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. D. A existência das atividades das redes depende da iniciativa de cada uma de suas partes e não de uma instância central? É isso mesmo, pessoal. As redes, elas são constituídas sem hierarquia. Eu não tenho poder central para decidir. Então, a rede, ela é constituída nesse processo sem hierarquia, tá? Então, as existências e as atividades das redes dependem da iniciativa de cada uma de suas partes e não de uma instância central. Então, essa alternativa está correta. Então, a alternativa E, que vai estar errada, vamos lá ver. As redes organizam-se verticalmente. Peraí, Adriane, a alternativa C fala que as redes organizam-se horizontalmente e aqui fala que é verticalmente. Vocês viram? Se vocês fossem pela lógica, vocês iam perceber que a alternativa C, ela contradiz a alternativa E. Ou seja, ou a C ou a E que estaria correta.
Na verdade, ou a E, ou a C, ou a E que estaria errada, porque uma contradiz a outra. Às vezes organiza-se verticalmente, segundo uma estrutura hierárquica, que depende da força política da organização central. Errada essa alternativa. Nós já vimos que as redes elas se organizam de forma horizontal. E nós vimos que a rede ela não é constituída por hierarquia. E nós vimos também que não depende de força política da organização central, e sim de cada membro que compõe essa rede. Assim, a alternativa errada é a alternativa E. As redes organizam-se verticalmente segundo uma estrutura hierárquica que depende da força política da organização central. Beleza? Vocês viram? A alternativa C, que está correta, ela contradiz tudo aquilo que está na alternativa E. Vamos lá para a pergunta de número 102. A avaliação de projetos e programas sociais é orientada por 3 grandes finalidades: a avaliação de eficácia, de eficiência e de efetividade das ações desenvolvidas. Sobre essas finalidades, é incorreto afirmar. O que é errado? A eficácia refere-se à avaliação de processos e alcance dos objetivos? Nós já vimos que sim, que a eficácia ela está ligada à avaliação do processo e o alcance dos objetivos. Então, essa alternativa está correta. B. Eficiência é a avaliação do custo-benefício? Correto, pessoal. A eficiência é a avaliação do custo-benefício. Se vocês não estão lembrando a diferença de efetividade, eficácia e eficiência, sugiro que vocês assistam novamente aqueles vídeos lá do comecinho, onde eu explico de forma detalhada a diferença de eficiência, eficácia e efetividade. Então, a eficiência é a avaliação do custo-benefício. C. A avaliação da eficácia pode ser desenvolvida em qualquer etapa de implementação do programa? Correta, pessoal. A avaliação de eficácia, ela pode ser desenvolvida em qualquer etapa. D. Efetividade é a avaliação de processos? Peraí, nós já não falamos que na alternativa A, que a eficácia que é a avaliação de processos? A efetividade é a avaliação de processos? Não, a efetividade é a avaliação dos resultados concretos, do impacto. A efetividade não vai ser a avaliação do processo, e sim a avaliação do impacto, do resultado. Então, essa daqui é a alternativa incorreta, a alternativa errada. E a avaliação de efetividade analisa os impactos do programa para alguém ou algo ou situação. Está correta. Vocês perceberam que essa alternativa E, ela contradiz a alternativa D? A alternativa D fala que a efetividade é a avaliação do processo. E não, a efetividade analisa os impactos do programa para alguém ou algo ou situação. Analisa os resultados. Então, assim, pessoal, só para lembrar, eu fiz aqui um rascunho, ó. Eficiência analisa o custo e o benefício. Então, a eficiência vai analisar qual é o máximo de resultado com o mínimo de recurso, tempo, energia. Lembra? Então, eficiência. Eu quero o máximo de resultado com o mínimo de recursos, energia e tempo. É produzir o máximo com o mínimo possível. Então, isso que é eficiência. Produzir o máximo com o mínimo possível. A eficácia é a avaliação do processo. É verificar se os objetivos, se as metas foram alcançadas, se os resultados pretendidos foram os resultados obtidos. É a avaliação do processo, a avaliação de eficácia. E a avaliação de efetividade são os resultados concretos, os impactos causados pelo nosso processo de planejamento. Beleza? Então, assim, alternativa incorreta, alternativa D. Efetividade e avaliação de processos. E não, a avaliação de processos é a eficácia. Vamos lá para a pergunta de número 103. O planejamento em serviço social constitui-se numa importante ferramenta para o trabalho profissional do assistente social. Realiza-se a partir de um processo de aproximação
que tem como centro de interesse a situação delimitada como objeto de intervenção, assumida a decisão de planejar, o movimento de reflexão, decisão, ação e reflexão, que é a retomada da reflexão, que o caracteriza vai realizando concomitantemente várias aproximações. É incorreto afirmar. A montagem de planos, programas e projetos constitui-se numa das aproximações do processo racional do planejamento? Essa alternativa está correta. Dentro do processo de planejamento, do processo racional do planejamento, nós temos os planos, os programas e os projetos. Alternativa correta. B. Na dinâmica do planejamento, ocorre a elaboração de documentos relativos a cada fase metodológica desenvolvida? Essa alternativa também está correta. Em cada fase metodológica desenvolvida, nós vamos ter aí registros, formas de registrar. Então, nós temos a elaboração de documentos. C. O conteúdo de cada fase do planejamento vai depender da estrutura e das circunstâncias particulares de cada situação. Alternativa correta também. D. Esses processos devem estar nitidamente ordenados? Lógico que não. Nós temos aí a reflexão, a decisão, a ação e a retomada da reflexão, que são processos articulados entre si. São processos contínuos. Eles são articulados, mas eles não devem estar nitidamente ordenados. Não deve ter uma hierarquia, tá? Começo, meio, fim. Não. Eles têm que estar articulados entre si. Por isso que essa alternativa é a alternativa incorreta. E aí, o planejamento constrói uma ação sistemática na intervenção que supera aquelas simplesmente construídas no imediato da prática. Sem dúvida nenhuma, essa alternativa está correta. O planejamento, ele constrói uma ação sistemática da intervenção, que vai superar o imediatismo, o amadorismo da prática. Beleza? Então, alternativa incorreta, alternativa D. Bom, pessoal, vou parando por aí. No próximo vídeo, nós finalizamos com a pergunta de número 104, 105, 106, 107 e 108. Beijo, bons estudos, até mais.